crime que destruiu uma família. Um monstro escondido atrás de uma aparência amigável. A polícia e o FBI trabalhando juntos para pegar um assassino. Vem comigo conhecer esse caso. Eu sou Patrícia e esse é o Mundo Kami. John e Nancy Newman eram um casal que vivia no Alasca com as duas filhas, Melissa, de 8, e Andy, de 3 anos. Nancy era garçonete no restaurante local e John prestava serviço numa companhia aérea. Infelizmente, após um acidente de trabalho, ele ficou impedido de desempenhar a mesma função. Então mudou-se temporariamente para a Califórnia para fazer um curso técnico. O casal tinha esperança de que, quando John voltasse com seu novo diploma, poderiam abrir um pequeno negócio e ir tocando a vida. Eles tinham um bom apartamento em Anchorage e as meninas eram felizes e bem ajustadas. Apesar dos problemas comuns da existência, era uma família unida e harmoniosa, e zelavam uns pelos outros. No dia 14 de março de 1987, Nancy não apareceu para o seu turno no restaurante. Seus colegas de trabalho ficaram muito preocupados, pois ela nunca se atrasava ou faltava. Era uma espécie de funcionária modelo. A irmã de Nancy, Cheryl, trabalhava no mesmo restaurante, e foi para ela que eles ligaram pouco antes das 8 da manhã. Cheryl recebeu a ligação e ficou muito nervosa, porque conhecia os hábitos sistemáticos da irmã. Ela e o marido, Paul, foram imediatamente para a casa de Nancy ver o que estava acontecendo. E como ninguém atendia a porta, usaram uma chave reserva para entrar. E a cena que eles encontraram era o material do qual os pesadelos são feitos. Nancy e as duas menininhas tinham sido assassinadas. Paul imediatamente chamou a polícia. Emergency. Yeah, trying to get the police, please. What's the problem now? It's been a homicide. There's been a homicide? Our sister-in-law didn't show up from work. They called us at our house, let know if we'd seen her. We came over to find her. De acordo com os investigadores, uma carnificina tinha acontecido no apartamento. Restos do café da manhã ainda estavam na mesa, 2 vasilhas de cereal e uma xícara com café pela metade. Cheryl sabia que a irmã guardava as gorjetas do trabalho numa lata, que estava aberta e vazia. No cinzeiro, uma bituca de cigarro amarela, que não era a marca que a família fumava. O apartamento estava relativamente arrumado e não havia sinais de entrada forçada, o que significava que quem quer que tivesse feito aquilo sabia onde estava pisando. Nancy foi encontrada no quarto do casal. Ela tinha a camisola puxada até a altura dos seios e o rosto estava muito machucado. Era evidente que ela tinha sido espancada e agredida intimamente. Ao redor do pescoço, uma fronha azul. Os investigadores também repararam em um pouco de sangue na cama e em um par de luvas verdes sobre a cômoda. Melissa foi encontrada no chão do seu quarto. Ela também tinha uma fronha ao redor do pescoço e suas mãos estavam amarradas para trás. Ela também tinha sido agredida intimamente e depois estrangulada. A menininha de 3 anos, Andy, estava no chão do outro quarto, morta. Sua garganta tinha sido seccionada de orelha a orelha e o pescoço estava preso apenas por um pedaço de pele. Um machucado nas mãos indicava uma tentativa débil de autodefesa e vários respingos de sangue foram encontrados nos móveis e nas paredes. Uma parte do seu corpinho, do peito até a região pélvica, tinha sido higienizado com um pedaço de pano que posteriormente foi encontrado no banheiro. Esse foi um caso complicado para o departamento de polícia, já que a especializada de homicídios tinha sido criada apenas 3 anos antes. Por causa da complexidade dos fatos, eles pediram a ajuda do FBI, e foi um trabalho realmente magistral de investigação dessas duas forças. Precisamos lembrar que estamos em 1987, quando exames de DNA ainda estavam em seu estágio inicial. Mas esse crime gerou uma repulsa tão grande que vários métodos novos foram aceitos com o intuito de desvendá-lo. A autópsia dos corpos revelou 3 folículos capilares e um quarto foi encontrado no pano do banheiro. A análise demonstrou que eles pertenciam ao perpetrador
e que em algum momento este tinha feito tratamento contra piolho pubiano, popularmente conhecido como chato. Os investigadores passaram aspirador de pó em todo o apartamento e depois separaram os pelos encontrados um a um. Não deve ter sido um trabalho nada agradável, mas eles estavam empenhados em fazer justiça para a família Newman. Outro fato interessante foi a presença da ciência do comportamento, que em 1987 estava dando seus primeiros passos. Um dos perfiladores do FBI, Judson Hay, que mais tarde escreveu um livro sobre o crime e foi retratado na série da Netflix Mindhunter, foi convocado e deu seu parecer. Segundo ele, o perpetrador era alguém que conhecia muito bem a família. Ao contrário de muitos predadores, ele tinha controle dos impulsos, mas fantasiava constantemente com estupros e provavelmente tinha abusado de outras meninas no passado. Ele também tinha uma natureza camaleônica. Podia cometer um crime violento no minuto e parecer ótimo no outro. E foi com base nesse perfil que chegaram no suspeito. Kirby Anthony, de 23 anos, era sobrinho de John, o chefe da família Newman. Kirby tinha acabado de se mudar para Alasca com a namorada, e o casal pediu para ficar um tempo na casa da família em Anchorage. Eles conseguiram emprego num barco de pesca e se mudaram para outra região do estado. Esse período da história é meio nebuloso, mas sabemos que Kirby brigou com o capitão do barco e que pouco depois a namorada botou um ponto final no relacionamento entre os dois. Ele então voltou para a casa dos Newman e perguntou a Nancy se poderia ficar novamente na casa dela até se reaprumar na vida. É importante ressaltar que a essa altura, John estava na Califórnia fazendo seu treinamento, e Nancy estava sozinho com as meninas. Sendo assim, ela negou a hospedagem e pediu que ele fosse embora. Ele foi, mas saiu extremamente zangado. E quem era Kirby Anthony? Kirby era um jovem problemático desde a infância. Antes de se mudar para Alasca, tinha sido suspeito no ataque de uma menina de 12 anos num acampamento em Twin Falls, estado do Idaho. Ele atraiu a menina até um local afastado e a agrediu íntima e fisicamente. Ela sobreviveu ao ataque, mas perdeu parte da visão e da audição, além de ter sofrido danos cerebrais devido aos golpes na região do crânio. Por isso, e só por isso, não foi capaz de identificar seu agressor, e Kirby escapou. Ele também era suspeito de envolvimento em 2 mortes de meninas nativo-americanas, mas a polícia não conseguiu reunir evidências suficientes para indiciá-lo. Outra marca no currículo de Kirby envolvia um roubo a uma armada em 1982. Nesse caso, ele agrediu uma idosa cadeirante com spray de pimenta para subtrair seus bens. Além disso, sua folha corrida tinha outros crimes variados, como prisões por assalto, furto e conduta desordeira. Ele também tinha agredido, aterrorizado e stalkeado ao menos 3 ex-namoradas. E por incrível que pareça, por razões que só podem ser atribuídas à ineficácia do sistema criminal, ele não foi condenado por nenhum desses crimes. A polícia informou a Kirby que ele era o principal suspeito e enviou as roupas e sapatos que ele estava usando na noite anterior para os laboratórios do FBI. Durante seu interrogatório formal, Kirby disse aos investigadores que não tinha a chave do apartamento da família Newman, mas a polícia sabia que era mentira. Ele também mentiu sobre seu paradeiro na hora do crime. Seu álibi era que estava numa festa da vizinhança bebendo e jogando dados, mas ninguém o tinha visto por lá. Dias depois desse interrogatório, em 13 de abril, Kirby ligou para saber da investigação, algo que o perfilador do FBI avisou que poderia acontecer. O policial marcou de encontrá-lo na manhã seguinte para atualizá-lo sobre os fatos, mas na hora marcada, Kirby avisou que tinha que ajudar um amigo e não poderia comparecer. 2 dias depois, seu colega de apartamento ligou para avisar que ele tinha fugido da cidade. Kirby contou que estava indo para a fronteira do Canadá e pediu que o amigo despistasse os policiais se por acaso eles aparecessem. Os agentes passaram os dados de Kirby para os fiscais da alfândega americana e para a patrulha montada do Canadá. À meia-noite do mesmo dia, ele foi apreendido perto da fronteira e extraditado de volta para Anchorage. Quando voltou, foi indiciado com 3 acusações de homicídio, 2 por agressão íntima e 1 de sequestro. A acusação de sequestro foi consequência dele ter amarrado os braços de Melissa, o que eu nunca tinha ouvido falar, mas parece que é uma lei específica do estado do Alasca. Enquanto ele estava detido e aguardando o julgamento, o FBI entregou os resultados dos testes de laboratório. As evidências indicavam que as digitais de Kirby combinavam com as da lata de gorjetas de Nancy. O sêmen coletado nos corpos e no pedaço de pano também pertenciam a ele, do mesmo jeito que os folículos capilares dos pelos pubianos. Material genético recolhido da sua roupa sugeriam que Kirby teve contato íntimo com Nancy depois que ela já estava morta. Eles também acharam a câmera fotográfica dela no meio das suas coisas, e várias testemunhas disseram que ele vinha pagando seus gastos com dinheiro trocado,
provavelmente da lata de gorjeta. Os crimes de Kirby foram mal recebidos mesmo entre seus colegas de prisão. Há registros dele ter sido atacado inúmeras vezes na cadeia. E em uma dessas vezes, um de seus agressores, um homem chamado Kevin Collins, declarou: "Se eu tiver outra chance, ele não vai precisar de um julgamento oficial." O interessante é que Kevin foi preso por acabar com a vida de 4 pessoas, mas parece que mesmo entre os maiores degenerados, há um código de ética não escrito que diz que é intolerável mexer com criancinhas. Durante o julgamento, foram exibidas várias fotos da cena do crime. O pai das crianças e tio de Kirby, John, estava naturalmente muito perturbado, mas mesmo assim conseguiu testemunhar. A defesa de Kirby era toda baseada na negativa de autoria e numa possível conspiração da polícia, que tentava incriminá-lo porque ele era o suspeito mais à mão. O interessante é que esse foi o primeiro caso em que um testemunho de um perfilador foi permitido no julgamento. Judge Hay sentou no banco das testemunhas e mostrou para os jurados as semelhanças entre o perfil do FBI e as características pessoais de Kirby, que eram praticamente idênticos. Em 3 de junho de 1988, Kirby Anthony foi condenado por todas as acusações. Ele pegou um total de 357 anos de cadeia e estará elegível para condicional a partir de 21 de abril de 2225. Não há muitos dados sobre ele depois disso, exceto por algumas apelações que não chegaram a lugar nenhum. Já John Newman, que perdeu toda a família nessa tragédia horrível, foi embora do Alasca para fugir das lembranças e tentar refazer a vida. As últimas notícias sobre ele é que mudou para o Idaho, o mesmo local onde a esposa e as 2 filhas estão enterradas. Nancy e as meninas foram postas para descansar na mesma sepultura. E as palavras na lápide dizem: "Juntas para sempre."